Então tá, pessoal, boa noite. Eu resolvi fazer por áudio essa gravação que vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido, vai me economizar um tempo enorme. Normalmente para fazer tópico com texto aí vai umas 2 horas e eu acho que até com áudio e os slides assim fica muito mais didático para explicar, porque é um assunto que precisa de bastante imagem, né? A gente vai falar basicamente de infarto e de aterosclerose, que é aquela placa de gordura nas artérias. As duas coisas estão intimamente ligadas, as duas doenças, por assim dizer, estão intimamente correlacionadas, uma tem a ver com a outra. É uma coisa que se fala muito, todo mundo conhece alguém que infelizmente já infartou, ou já ouviu falar de infarto, já viu uma reportagem sobre infarto, só que na realidade se conhece muito pouco sobre isso ainda. É uma condição que não é passada nas escolas, eventualmente cai no vestibular, mas eu acho que o proveito maior é para a vida mesmo. E, na minha opinião, sou suspeito para falar, mas eu acho que deveriam abordar muito mais isso no ensino médio, por exemplo, porque é uma condição que inevitavelmente vai estar presente em algum momento na vida de vocês, direta ou indiretamente, né? Tem uns carros de som passando aqui, então vai ter um barulho no fundo. Beleza. O Drauzio Varela começou há pouco tempo, acho que faz poucos dias, no canal do YouTube dele, um negócio chamado Tempo é Músculo, que eu acho que vai ser uma série de vídeos assim que ele vai postar. É uma série de vídeos sobre infarto. Por que Tempo é Músculo como título, né? Basicamente pelo seguinte, desde o começo dos sintomas do infarto, da dor no peito, quanto mais tempo você demorar para salvar o paciente, para tratar o paciente em si, ou quanto mais tempo o paciente demorar para ir no médico, mais músculo do coração dele vai morrer. É isso que quer dizer, tempo é músculo. Isso é um jargão que usam na cardiologia, na medicina como um todo, que serve para dizer basicamente isso. Quanto mais tempo tu demora para abordar um paciente que está infartando, pior vai ser a recuperação dele, maior a chance de morte, maior a chance de ele ficar com alguma doença, tipo um coração fraco no futuro, porque quanto mais tempo passa, mais músculo do coração dele morre. A ideia é essa, a ideia do infarto é essa. Nós vamos começar falando sobre a placa de ateroma, a aterosclerose. A aterosclerose é a base da grande maioria dos infartos, né? A aterosclerose é um termo que se vulgarizou assim, para descrever uma série de alterações nos vasos sanguíneos, mas basicamente é uma placa de gordura na artéria, tá? Não quer dizer só na artéria do coração. Você pode ter na realidade quem tem aterosclerose tem a doença no corpo todo. Tem as artérias das pernas comprometidas, tem as artérias do cérebro comprometidas, tem as artérias do coração comprometidas, né? Enfim, é uma doença que não se restringe ao coração. Assim como infarto, o termo infarto não é específico do coração, né? Infarto quer dizer simplesmente morte de tecido por falta de nutrientes ou oxigênio, né? Principalmente oxigênio. Ou seja, você pode ter um infarto no cérebro, que é o famoso derrame, AVC. A pessoa que tem um AVC, ela tem uma interrupção do fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro por algum motivo, que não vem ao caso, e o tecido, as células que estão depois dessa interrupção, param de receber o fluxo sanguíneo, param de receber oxigênio e nutrientes e elas morrem. Isso é um infarto. Infarto é morte celular por falta de oxigênio e tecido. Se popularizou falar muito no coração porque é o que mais ocorre e eventualmente é o que mais mata, tá? É difícil falar que é o mais grave porque depende muito do local. Por exemplo, um AVC pode ser muito mais grave que um infarto, mas em geral o infarto é mais grave que o AVC. O infarto mata, o AVC deixa com sequelas, são coisas diferentes. Apesar de que o AVC pode matar também, o infarto também pode deixar com sequelas. Por isso que se popularizou usar esse termo infarto por coração, mas ele não é próprio. O termo próprio do coração seria infarto do miocárdio. Miocárdio é o músculo do coração. Basicamente isso, é o nome que os médicos dão para o músculo do coração, né? Mas enfim, a placa de ateroma, então essa placa de gordura, ela acontece, como todo mundo sabe, quando a gente tem a gordura ou colesterol do sangue muito alto, e esse colesterol por algum motivo ele vai se depositando nesses vasos sanguíneos, no caso do infarto do miocárdio, nos vasos sanguíneos do coração, e em algum tempo aquilo ali vai causar prejuízo à irrigação sanguínea do órgão, tá? A placa de gordura, ela vai crescendo e na grande maioria das vezes ela não causa mal porque ela cresce ao ponto de obstruir totalmente o lúmen do vaso. Ela causa mal porque ela cresce até metade mais ou menos e em algum momento essa placa de gordura ela se rompe, ela mais ou menos só tem um corte no meio dela, explode, por assim dizer. E aí nesse local que ela explodiu, as plaquetas que estão circulando no sangue e os elementos de coagulação, as coisas que fazem a coagulação no nosso sangue, que fazem os coágulos propriamente dito, se aderem ali e
começam a formar uma carapaça ou até uma bola em cima desse lugar que a placa rompeu. Dá pra gente ver isso nas imagens aqui, eu vou tentar circular só um pouquinho. Aqui, ó. Até aqui, mais ou menos, nas 4 primeiras imagens, tem a placa de gordura se formando, tem gordura se depositando ali no interior da artéria, do coração. Aqui nas imagens de baixo, nessas 4 imagens de baixo, dá pra ver que teve uma ruptura da placa, aqui mais ou menos, ó. A placa se rompeu e aqui em cima já começou a se agregar plaqueta e outros elementos de coagulação, que também não vem ao caso citar. Mas enfim, isso foi progredindo ao ponto que a obstrução do fluxo sanguíneo foi dada por essas plaquetas que estavam aqui em cima, não pela placa em si. Isso acontece na grande maioria dos casos, e é isso que faz o paciente infartar e morrer. Tá? É porque essa placa de gordura dele rompeu em algum pedaço, veio um monte de plaqueta, grudou ali para tentar cicatrizar, entre aspas, aquela ruptura da placa, e ela acabou interrompendo totalmente o fluxo sanguíneo. No quadro clínico, assim, na parte clínica, nos sintomas que o paciente com infarto apresenta, a gente pode... a medicina faz algumas diferenciações, né? A gente chama essa dor no peito de angina pectoris, ou angina pré-cordial. Não vem ao caso. Angina é dor, tá? Então, uma dor no peito, angina pectoris. Isso pode ser... A gente classifica na medicina de 2 formas. Ou uma angina pectoris estável, que é aquele paciente que ele só vai sentir dor no peito se ele fizer exercício, se ele se estressar muito ou alguma coisa do tipo, tá? Esse paciente com angina estável, com dor no peito estável, ele está estável, ele pode evoluir eventualmente para um infarto ou para uma condição de instabilidade, mas ele está estável, ele não tem a placa rompida, tá? Ele simplesmente tem dor no peito quando ele faz exercício, porque no exercício o músculo do coração demanda muito mais oxigênio. E como ele demanda muito mais oxigênio, e se já tem uma placa obstruindo, por exemplo, 50% do músculo, ele vai ter dor porque vai faltar oxigênio, né? A dor do infarto se dá porque falta oxigênio para as células. É por isso que dói. Tá? Não é porque as células morrendo, por exemplo, não doem. É basicamente pela falta de oxigênio. Isso é um sinal que o corpo desenvolveu para mostrar que tem alguma coisa errada. A falta de oxigênio em qualquer lugar do corpo dói, com exceção do cérebro, porque o cérebro a gente não tem fibra sensitiva para sentir dor. Então, um derrame, na maioria dos casos, se for um derrame isquêmico, não dói. Tá? O que mais que eu tinha para falar aqui, mais ou menos? Bom, é basicamente isso. Como eu estava falando, então, tem a angina estável, que é quando o paciente está tranquilo, ele tem a placa ali, mas a placa está inteirinha, não rompeu. E, por vezes, essa placa pode se tornar instável, ou seja, ela pode romper e começar a grudar plaqueta ali, elementos de coagulação, que são essas fotos aqui de baixo. Deixa eu apagar aqui. Essas 4 fotos aqui de baixo. Isso é um quadro mais grave, tá? Essa angina ou essa dor instável, ela acontece mesmo que o paciente está parado. O paciente pode estar em casa, assistindo TV, tranquilo, sem se exercitar, sem se estressar e começar com uma dor no peito. Isso indica, desde que a dor no peito, claro, seja por causa de um problema nas artérias do coração, isso indica que o paciente vai infartar. Tá? Que vai ter célula dele que vai morrer. E se um paciente chega, por exemplo, no pronto-socorro, dizendo que ele estava tudo bem em casa, que ele estava assistindo TV e ele começou com uma dor no peito, e o médico, pela investigação, achar que essa dor no peito é por causa do infarto, né, que é por causa do coração mesmo, né, porque tem outras causas de dor no peito, né, tem até o pulmão pode doer, por exemplo, e você achar que está sendo o coração. Se o médico achar que é o coração que está doendo, e o médico identificar que o paciente estava em casa, não se estressou nem nada, isso é sinal de instabilidade. Isso quer dizer, na maioria das vezes, que o paciente vai ser, pelo menos, vai permanecer um longo tempo no hospital para fazer exames mais minuciosos, para fazer o famoso cateterismo, se for necessário. E, eventualmente, o paciente vai ser internado e vai ter que fazer algum procedimento para tentar desobstruir essa placa aí, que nós vamos falar mais para frente. Aqui a próxima foto é de um AVC isquêmico, que é, como eu falei, a aterosclerose pode acontecer em qualquer lugar do corpo, tá? E o AVC, que é o derrame, ele é dividido em 2 partes. É dividido no isquêmico e no hemorrágico. O hemorrágico não nos interessa hoje. Depois, se precisar, eu falo dele. Mas o AVC isquêmico é aquele AVC que tem o fluxo sanguíneo interrompido por um pedaço do cérebro. Tem um infarto do cérebro. É exatamente isso, é um infarto do cérebro. Tá? Nem sempre é por causa de aterosclerose, é por causa da placa de gordura. Às vezes tem um coágulo que se forma dentro da circulação sanguínea do corpo por algum motivo, e esse coágulo vai parar lá no cérebro, e aí ele tranca numa artéria, e as células que estão para frente dessa artéria onde ele trancou vão morrer.
É o que dá para ver aqui na imagem, essa área escura aqui está morrendo, isso aqui é um infarto do cérebro, tá? Como ocorre no coração. E aqui tem um exemplo do coração propriamente dito. Tem uma placa de gordura aqui na figura do canto. Em algum momento essa placa de gordura rompeu, sofreu uma fissura e começou a grudar plaqueta ali para tentar tampar, cicatrizar aquela fissura que ela sofreu. Essas plaquetas, numa resposta fisiológica, acabam fazendo mal para o corpo porque elas interrompem o fluxo sanguíneo e essa área toda do coração aqui morreu. Tá? Isso é um infarto. Né? Ou então essa área toda está morrendo e se a pessoa não for tratada, ela vai morrer definitivamente. Tá? Aqui tem uma outra foto, a mesma coisa. Bloqueou aqui por uma placa de gordura. Às vezes pode acontecer de a placa ser tão grande de gordura, ocupar tanto a luz do vaso, que ela mesma obstrui, não precisa romper um pedacinho. Mas como eu falei, na grande maioria dos casos é um pedacinho da placa que se rompe e gruda plaquetas. Aqui nessa foto não, aqui nessa foto é a própria placa que está grande, está obstruindo o lumen da artéria e o sangue não está conseguindo passar. E essa parte aqui está morrendo. Tá? Isso aqui, o tecido está infartando, se não for aberta essa artéria de novo para o sangue continuar passando, aquela área ali vai morrer. Tá? Aqui é um coração normal que eu botei só para a gente ter uma noção mais ou menos de como é que é a anatomia. Aquele desenho do coração bonitinho, que eu não sei de onde que saiu aquilo, mas enfim, esse coração assim não existe. Né? O coração nosso parece um saco, parece um balão. Ele é mais ou menos, ele é meio em diagonal, assim, ele é mais pontiagudo na ponta, mais gordinho aqui em cima, mas de nada se assemelha com aquele coração que a gente viu lá, que a gente está acostumado a ver por aí. Tá? Não sei por que foi criado isso, mas enfim. E aqui na foto dá pra gente ver onde estão descendo as artérias dos corações, né? do coração. São 3 as principais, tá? Aqui dá pra ver as 3, são essas 3 que eu marquei, e tem alguns raminhos pequenos que estão indo do lado. Esses azuis são as veias, tá? Acho que todo mundo sabe que as artérias levam o sangue para o lugar e a veia traz o sangue de volta. Veia entupida no coração, assim, até tem uns casos que pode entupir uma veia do coração, tá? Mas é muito mais raro. E o infarto, propriamente dito, é um entupimento das artérias. Tá? Isso é bem comum, o pessoal que é leigo confundir e falar que entupiu uma veia no coração, mas não, entupiu uma artéria, por isso a pessoa infartou, na grande maioria dos casos. Tá? Quando se fala que entupiu uma veia, você está querendo dizer que entupiu os vasos que levam o sangue do coração de volta para a circulação. E não é isso que acontece, você entope o vaso que leva o sangue da circulação para o coração. Né? Vamos passar aqui. Então tá, o paciente ele está com sintoma de infarto, está com dor no peito, o médico identificou que aquilo ali pode ser um infarto mesmo, tá? E aí às vezes você pode fazer um exame para tentar melhorar o teu diagnóstico, para você conseguir ter certeza, ou quase certeza, que o paciente está com dor porque é uma artéria que está entupida ali, no coração. Tá? Um desses exames, e o mais famoso, provavelmente é um exame muito bom, é o padrão ouro para diagnosticar infarto, para diagnosticar essa dor no peito de origem cardíaca, é o cateterismo. Acho que todo mundo já ouviu falar de cateterismo. Quem não ouviu, o exame é basicamente assim. Os médicos entram com um caninho numa artéria, mais ou menos na região da virilha ou então no braço da pessoa, tá? Vão com esse caninho por dentro da artéria até chegar no coração. Chegam no coração, eles jogam uma tinta lá dentro, vamos dizer assim, da circulação, que é o contraste. E aí o contraste, numa máquina de raio-x, que nada mais é do que uma máquina de raio-x que bate o raio-x do osso, só que ela é dinâmica, é um raio-x em tempo real, como se fosse um filme, um vídeo de raio-x. Ela injeta o contraste lá dentro e o contraste marca todo o território das artérias do coração. Dá pra ver aqui, é um exame, é muito bonito, cara, só vendo mesmo para descrever. Tudo isso aqui é a circulação da pessoa, tá, do coração da pessoa, e ele mostra se tem alguma obstrução em algum ponto ou não. Tá? É um exame muito bom e a gente diz que ele é diagnóstico, ou seja, ele identifica se o paciente está infartando ou não, e ele é terapêutico, porque dá para tratar o paciente por esse mesmo caninho. Esse mesmo caninho que vai ali, injeta esse contraste, essa tinta para ver a circulação do paciente. Se tiver uma artéria que está entupida ali, dá para o caninho ir lá, dilatar essa artéria para fazer o fluxo sanguíneo voltar a circular normal. E ele bota uma molinha ali dentro daquela artéria que é para ela não fechar mais, que são os famosos stents. Tá? Vai ter uma foto depois que eu vou mostrar. Isso aqui é um cateterismo cardíaco. Cateterismo é um termo vulgar, assim, me dói um pouco usar isso, mas acho que fica mais fácil para entender. Isso é um cateterismo do coração normal, tá? Não tem, vocês podem ver que a artéria está bonitinha, vai até o final, aqui no final ela fica um pouquinho torta. Às vezes isso aqui é sinal de isquemia, mas aqui no caso isso aqui é um cateterismo normal, tá? O paciente provavelmente
fez esse exame achando que estava infartando, chegou ali e não estava, tá? Aí tinha outra causa para dor que tem que investigar depois, mas esse é normal. Já esse exame aqui é alterado, tá? Essa primeira foto é o mesmo exame de antes. Aqui o cateterismo, a gente está mais ou menos nessa área aqui, a foto seguinte. Aqui está o cateterismo, dá pra gente ver que tem uma artéria que está descendo aqui, o contraste desceu, chegou uma parte aqui que o contraste parou e depois continuou. Nessa parte que o contraste parou, aqui embaixo, onde eu circulei de amarelo, ali tem uma placa de gordura que ou rompeu e, como eu falei, aderiu plaqueta ali e tal e interrompeu o fluxo sanguíneo, ou é uma placa de gordura muito grande que não está deixando o fluxo sanguíneo parar direito. Esse paciente aqui, olha, 99% de certeza que ele tem dor. Ele tem a dor típica do infarto, que é uma dor em aperto ou em queimação atrás desse osso do peito que a gente tem, que é o externo. Essa dor pode irradiar para a mandíbula, pode irradiar para o braço esquerdo, pode irradiar para o pescoço, pode irradiar para as costas, enfim. Tem 1000 apresentações da dor, até por isso que eu não falei muito dela. Mas esse paciente, com certeza, ele tem dor, tá? E com certeza ele merecia ser alvo de um tratamento. E como eu falei, esse caninho, que é o caninho do cateterismo, que pode ir ali jogar contraste para a gente ver melhor essas artérias do coração, ele pode ir lá e dilatar essa artéria que está estreita e colocar uma molinha ali dentro para a artéria não fechar de novo. Foi isso aqui que ele fez, na segunda imagem. Vocês podem ver, é o mesmo coração, tá? No mesmo momento do exame, provavelmente essa imagem do lado direito que está circulada aqui tem 30 minutos, mais ou menos, que é o tempo que demora em média desse procedimento. E isso aqui salva a vida do paciente, tá? O paciente chegou antes, ele ia morrer com isso, o coração dele metade do coração dele ia à falência, porque não ia mais sangue, não ia mais oxigênio para lá. E com um caninho dentro da artéria da pessoa, em 30 minutos mais ou menos, você salvou a vida, 20, 30 anos de vida da pessoa, pelo menos a priori, né? Isso, apesar de eu não gostar muito de cardiologia, eu tenho que admitir que isso é uma das coisas mais bonitas que a medicina tem, tá? Você realmente muda a vida do paciente, você salva a vida do paciente com uma coisa simples, o paciente vai para casa no dia seguinte, não fica cicatriz, porque esse caninho entra pela virilha ou pelo braço, como eu falei, e é tudo... os riscos são muito menores que uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia cardíaca. Essa abertura aqui também pode ser feita por cirurgia cardíaca, tá? É importante falar. Só que hoje em dia a tendência assim é se usar cada vez mais o cateterismo do que a cirurgia, porque enfim, a cirurgia você tem que abrir o peito do paciente e ir ali e dar um jeito de desobstruir essa artéria. É um negócio muito mais agressivo do que você ir com um caninho lá por dentro, né? Mas não vale a pena a gente entrar em detalhes de quando fazer uma ou quando fazer outra. Aqui é o stent que eu falei, né? Nessa primeira foto aqui a pessoa está com a artéria entupida por uma placa de gordura. Foi um caninho lá dentro, que é o caninho do cateterismo, o mesmo caninho que faz o exame pode fazer isso. Ele dilatou um balãozinho, esse balãozinho aqui dilatou essa artéria. E depois, dilatado para a artéria não voltar a fechar com o tempo, eles colocam uma molinha dentro, que é essa molinha aqui, que é chamado stent. Tá? Esse stent tem dois tipos, tem o stent farmacológico e o não farmacológico. Não vale a pena entrar em detalhes, assim, mas não é uma coisa tão simples quanto parece, porque, enfim, é uma mola que fica dentro do teu corpo. Essa mola o teu corpo pode estranhar ela e ali ficar fazendo inflamação em volta dela, e aí é pior do que se tivesse a placa fechando, sabe? É por isso que o paciente que põe essa molinha, geralmente ele tem que tomar remédio no mínimo por um mês e até um ano, assim, para não... um remédio anticoagulante para não criar um coágulo em cima dessa molinha ali, enfim. Tem muito mais cuidados que o paciente tem que ter. Sem falar que o paciente que teve que colocar uma molinha dessa, muito provavelmente vai ter outras artérias do corpo entupidas, se não outra artéria do próprio coração. Aqui é uma outra foto. A primeira aqui dá para ver o balão entrando no meio da placa, expandindo. Na segunda foto aqui o balão expandiu, depois o balão sai e fica a molinha ali no lugar, que é o stent. Tá? É uma coisa... é muito bonito isso. Eu não tenho nem como descrever aqui por vídeo para vocês. Aqui eu botei só um negócio... Basicamente o que tinha para falar de infarto, assim, para vocês saberem, para o vídeo não ficar muito longo, era isso. Assim, o que é, como é que ele é gerado, o que é a placa de gordura, o que se faz para tratar. Eu acho que essa parte do tratamento é uma parte que é muito legal, que todo mundo escuta falar cateterismo, ninguém sabe direito o que é. Agora você sabe que cateterismo é um exame que dá tanto para ver as artérias do coração, quanto para ir lá e corrigir um defeito que tenha. Cateterismo é diagnóstico e terapêutico. E aí nesse mesmo cateterismo, porque cateterismo quer dizer simplesmente você cateterizar alguma coisa, ou seja, você botar um caninho dentro de um outro cano maior. Isso é cateterizar. Tá? No caso aqui você põe um caninho, que é aquele que vai lá e joga o contraste, dentro de uma artéria que é o cano maior. Então você está cateterizando. Isso não necessariamente tem a ver com o coração, por exemplo. Você pode cateterizar uma artéria do cérebro, cateterizar uma artéria da perna, da barriga, enfim. Esse mesmo cateterismo, que vai lá e faz o exame e pode dilatar a artéria,
Às vezes ajuda quando o infarto é muito grande e o coração da pessoa começa a sofrer a ponto de ele não conseguir mais bombear o sangue para o resto do corpo. Se o infarto é muito grande e tem muita área do coração morrendo, mesmo que você vá lá e abra aquela artéria que está entupida no coração, o coração da pessoa não vai conseguir ter força o suficiente, pelo menos nas primeiras horas, para bombear o sangue de volta para a circulação de todo o corpo. Isso é uma condição que a gente chama de choque. Tá? Também é um nome vulgar, tem vários tipos de choque, não vale a pena entrar no mérito, mas o choque do coração, o choque de origem cardiogênica, o cardiológico, ele se dá principalmente pelo infarto e é quando o infarto é muito grande. O que dá para fazer então? Dá para você fazer aquele cateterismo, ir lá desobstruir a artéria e depois disso, além de dar remédio para o cara, dar umas drogas para o coração bater mais forte, enfim, dá para você colocar um negócio chamado balão intraórtico. Tá? O nome é bem sugestivo, ele é um balão, tipo aquelas bexigas de aniversário que os caras fazem cachorrinho, um desenho, tipo uns cachorrinhos fazem espada, aquelas bexigas bem compridas. É um balão daquele tipo, claro que com material mais resistente, que vai na ponta desse caninho, tá? E quando chega na aorta, que é a maior artéria do nosso corpo, que é aquela artéria que sai do coração, essa aqui que faz a volta aqui, quando chega ali, tem um dispositivo que fica inflando e desinflando esse balão, inflando e desinflando, inflando e desinflando. Isso serve para quê? Isso serve para você ajudar o coração que está doente a bombear o sangue. Tá? Não, é basicamente isso, assim, para tentar explicar de uma maneira bem simples. O balão, na hora que o coração bombeia, o balão murcha. Então o sangue faz um vácuo ali, o sangue vai mais fácil. E na hora que o coração tem que encher, que está relaxando, que é a diástole, sístole diástole, na hora que o coração está relaxando, o balão infla de novo bem rápido. E acaba jogando o sangue que estava aqui atrás, assim, de volta para o coração. Tá? Ou seja, que o coração contraiu, jogou o sangue, só que como ele está fraco, ele não consegue jogar direito, o balão ficou murcho e criou um vácuo e o sangue passou com muito mais facilidade. E aqui o contrário, o coração está fraco, não consegue se dilatar, fazer a diástole direito, o balão infla e o sangue volta com mais força para dentro do coração. Cara, isso é lindo, cara. Não tem nem... Eu acho isso uma das partes mais bonitas da medicina, apesar de não gostar de cardiologia. Então tá, isso aqui eu botei mais de curiosidade, eu acho que era basicamente isso. Aqui eu até pensei em falar do eletrocardiograma, que é aquele exame que serve aquele monte de tracinho para ver o coração, mas eu acho que não vale a pena. Já ficou 20 e poucos minutos de vídeo, eu acho que já deu para falar pelo menos do básico. Tá? Isso aqui eu não vou entrar em detalhes dele, eu queria só explicar como é que a gente conseguia ver um infarto no eletrocardiograma. Eu vou explicar aqui, mas mais por desencargo de consciência. Quem quiser parar o vídeo aqui, fica à vontade, porque eu acho que as principais informações já foram dadas. De forma bem rápida, isso aqui é um eletrocardiograma, tá? É um traçado de eletrocardiograma mais típico que tem. Tá? Esse primeiro morrinho aqui não nos importa muito agora, esse segundo morrinho aqui também não nos importa. Essas letras que estão aqui também agora não querem dizer nada pra gente. O que mais importa é esse morrão, que eu vou deixar em azul aqui no meio. Tá? Isso aqui é o que a gente usa para ver o infarto, esse morrão. Aqui é um traçado de verdade, tá? É um traçado eletro de verdade de algum paciente que infartou por algum motivo. Como é que a gente vê um infarto nesse eletrocardiograma, que é o exame básico que tem em todo pronto-socorro, em toda unidade de saúde? Vocês podem ver que esse morrão aqui no meio, aonde ele começou, deixa eu pegar aqui, aonde ele começou aqui, é mais ou menos a altura que ele terminou. Tá? Aqui, se você traçar uma linha reta, você consegue encontrar aonde ele começou e aonde ele terminou. Tá? Porque ele faz isso aqui, ele é um Z deitado. Aonde ele começou é mais ou menos aonde ele terminou. Se por acaso, vamos aproximar aqui, se por acaso aonde ele começou aqui for mais embaixo do que aonde ele terminou, aqui em cima, isso é uma alteração que sugere infarto. Tá? Isso é a primeira coisa que o médico olha quando recebe um exame desse na mão, é isso que a gente chama de supra, justamente por isso, porque ele termina depois, ele está supra o outro. Aqui ele terminou depois do que começou. Aqui de novo, terminou depois do que começou. Isso quer dizer que essa parede está sofrendo, que esse coração não está conseguindo bater direito, principalmente que o ventrículo, que é a parte de baixo do coração, que é a mais importante, não está funcionando direito. É basicamente isso que quer dizer. Tá? Aqui tem outro exemplo, isso aqui agora é um traçado que mostra todas as paredes do coração. Por isso que tem vários riscos diferentes, tem esse V1, V2, V3, V4, V5, AVR, VL. Isso são várias paredes do coração. Vou direto para o 3 aqui, que é o D3, tá? Que mostra um supra bem legal. Porque aonde começou, aqui embaixo, está muito antes de onde terminou. Aonde começou, está muito antes de onde terminou. Tá?
aqui não é onde terminou. Isso aqui é uma outra onda. Né? Lembra que eu falei que o que nos interessa é essa onda grande aqui do meio. Né? Aqui ele vai começar, se ele terminar aqui em cima, ó, isso aqui é um supra, isso aqui é um sinal de infarto. Tá? Ó, terminou aqui, isso aqui é um sinal de que o paciente está infartando. Enfim, eu botei isso meio de alegre mesmo, porque eu acho que é muito específico e no fim vai ficar muito complicado ficar tentando explicar isso. Tá? E espero que o vídeo tenha ficado bom. Qualquer coisa depois eu faço mais vídeos explicando o que ficou mal entendido. E, se o pessoal gostar, eu vou fazer sempre nesse formato de vídeo aula, porque eu acho que é muito mais simples, tá? Eu demorei aí meia hora para gravar isso, se fosse escrever um texto eu ia ficar 2 horas lá escrevendo e é capaz de menos gente ler, porque, enfim, texto é mais cansativo, né? Valeu, pessoal, obrigado.